Pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso próximo módulo, que é a geometria plana. Geometria plana é um conceito bem amplo, né? E ele é a base para a gente poder trabalhar também outros conteúdos como geometria espacial. Então, uma geometria plana bem consolidada, ela vai nos ajudar, nos auxiliar na hora de trabalhar também a geometria espacial. Então, primeiro a gente vai começar com alguns conceitos primitivos, até chegar nas características de cada figura plana e nas suas áreas, ok? Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com o que é a definição de um polígono, quais polígonos a gente vai trabalhar, quais são os elementos dele, além disso, como a gente calcula o número diagonal, como a gente calcula a soma dos ângulos internos e externos de um determinado polígono. Então, vamos junto que a gente tem muita coisa para trabalhar aqui. Começando então com a definição de polígonos. A gente tem dois tipos de polígonos, os côncavos e os convexos. Qual que é a diferença entre eles? Vou colocar a diferença formal e a diferença prática. A diferença formal é que, para um polígono convexo, eu não consigo estar alcançando os vértices sem passar por dentro, através de uma reta, sem passar por dentro dessa figura geométrica. Então, por exemplo, para eu poder alcançar os vértices através de retas, eu preciso passar por dentro desse polígono. Então, olha só, se eu chegar de um vértice até o outro, eu tenho que passar por dentro do polígono. Ok? Ou então, pelo menos em cima das arestas, para eu poder chegar de um vértice no outro. Por exemplo, no caso do triângulo, ele não tem diagonal, mas eu tenho que passar pelo menos por cima das arestas. Agora, quando eu trabalho com os côncavos, o que a gente tem? Quando a gente tem os côncavos, na verdade, inverte a situação. Eu consigo passar por fora para poder encontrar essas minhas arestas. Então, esses meus vértices. Então, na prática é o seguinte, figura que tem vizinho, que tem esse encontro assim, ela é uma figura côncava. E as convexas não. Elas são figuras mais bonitinhas, mais ajeitadinhas. Okay? Então, vamos entender quais são os nossos elementos. Então, a primeira coisa, o que são os vértices? Os vértices são os encontros dos lados, das nossas arestas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vértice A, vértice B, C, D e E. Então, eu tenho aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, o D e o E. Então, o valor de vértice é esse ponto de encontro entre os meus lados, as minhas arestas, ok? O que é um lado? O que é a aresta, né? Que são sinônimos nesse caso. Então, o meu lado aqui nada mais é do que a distância entre dois vértices consecutivos. Então, por exemplo, AB é um lado, uma aresta. Além disso, BC é outra aresta. CD é outra aresta. DE, outra aresta. EA, mais uma aresta. Então, basicamente a aresta é isso. O que são as diagonais? Diagonais, elas saem de um vértice, ok? E encontram um outro vértice não consecutivo. Então, por exemplo, AD é uma diagonal, AC é outra diagonal. Então, vamos lá. AD, AC, BE, BD e assim por diante. BE, BD. São arestas, são, no caso, nossos diagonais. Eu também tenho outras aqui, como EC e assim por diante. Tá, então vamos lá para a prática agora. Como que eu calculo, por exemplo, o número de diagonais de um polígono qualquer? Então, sei lá, eu te falo que o polígono tem N lados, ok? E quantas diagonais tem esse polígono de N lados? É uma formulazinha que é a seguinte: n vezes n menos 3 dividido por 2. Onde quem que é esse n, pessoal? O n, ele nada mais é do que o valor do número de lados que eu tenho. Então, olha só essa questão. Calcule o número de diagonais de um pentágono. O que o aluno Júnior faz? Desenha um pentágono, fica fazendo as diagonais igual ao louco. Aí imagina se fosse de um icosado. Do dodecágono, tem 20 lados, assim por diante. Assim por diante. Como é que vocês iam fazer? Vocês iriam desenhar um polígono de 20 lados?
e calcular o número de diagonais que tem não faz sentido. Então, por isso que essa fórmula é importante. Então, vamos pegar aqui, ó. O pentágono, ele é um polígono de 5 lados. Então, o n é igual a 5. Então, vamos calcular o número de diagonais que esse pentágono tem. Então, D é igual a n, que é 5, vezes n menos 3, ou seja, 5 menos 3, dividido por 2. Ok? Então, o meu número de diagonais vai ser 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, eu vou ter 5 diagonais. Por exemplo, no caso do quadrado, eu tenho 2. Então, é assim e assim por diante. Então, pessoal, é assim que a gente aplica essa formulazinha. O n, no caso, é o número de lados que eu tenho, ok? E o d é o número de diagonais. O que poderia acontecer também? Um outro tipo de questão. Ele te pergunta, ele te dá o número de diagonais e pergunta qual que é o polígono que tem esse número de diagonais. Ok? Então, no caso, você vai substituir o número de diagonais, passar o 2 multiplicando e vai acabar caindo em uma equaçãozinha de segundo grau. Bem simples. Ângulos. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Todo polígono ele tem ângulo interno e ângulo externo. O que são os ângulos internos? Os ângulos internos são os ângulos que estão aqui dentro, obviamente, como o nome já diz. Então, é o I1, I2, I3, I4 e I5. E o que é o ângulo externo? O ângulo externo é o ângulo suplementar a esse ângulo interno. Ou seja, é aquele ângulo que, junto ao ângulo interno, formam 180 graus. Então, aqui, ó, eles formam metade de uma circunferência. Então, 180 graus. Então, o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno. E também tem E1, E2, E3, E4 e E5. E aí, é interessante para a gente saber quanto que é a soma dos ângulos internos de um determinado polígono qualquer e quanto que são a soma dos ângulos externos de um determinado polígono. Ok? Então, a soma dos ângulos internos ela pode ser calculada da seguinte forma. N, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Vocês já cansaram de ouvir o professor de vocês falando o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vamos ver isso, ó. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 realmente. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Vamos ver de um quadrilátero qualquer, ou seja, com 4 lados. 4 menos 2, 2. Vezes 180, 360. Ok? Então, todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos são 360. E assim por diante. E a soma dos ângulos externos é mais fácil ainda, porque a soma dos ângulos externos obrigatoriamente dá 360 graus. Okay? Então, sempre a soma dos ângulos externos ela dá 360 graus. Além disso, pessoal, a gente vai tratar hoje também dos polígonos regulares. E é importante a gente entender o que significa ser regular. Quando ele fala um triângulo regular, um pentágono regular, um hexágono regular. O que isso está querendo dizer para você? Regular significa que ele possui lados iguais e ângulos iguais. O aluno às vezes tem a tendência a falar que regular é porque tem lados iguais. Mas não só isso. Tem que lembrar também que os ângulos internos dele também são iguais. Esses I1, I2, I3, I4 e 5, no caso de um polígono regular, ele é exatamente igual. Eles são iguais, ok? Então vamos entender como é que a gente calcula, no caso, o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono regular. Primeira coisa, imagine que eu pego um polígono de n lados, e se os lados são iguais, os valores de cada ângulo interno vai ter que ser igual. Então, nesse caso aqui, ó, se eu vou pegar o ângulo interno de um polígono regular, o que ele vai ser? Eu vou pegar e vou somar todos os ângulos que eu tenho internos, né? Ou seja, fazer a soma dos ângulos internos, e vou dividir pelo número de lados que eu tenho. Então, nada mais é do que n menos 2 vezes 180, ok? E vou dividir pelo número de lados que eu tenho. Simples assim. Só que essa fórmula é feia. Ela é muito feia, a gente quase não utiliza ela. Eu prefiro utilizar essa daqui, do ângulo externo. Por quê? Quanto que vale a soma dos ângulos externos? 360. E quantos ângulos externos eu vou ter que dividir esses valores? Dentro do número de lados.
Cada lado tem um ângulo externo associado. Então eu preciso fazer 360, a soma de todos, e dividir pelo número de lados que eu tenho. E eu descubro quanto que vale cada um desses ângulos externos de um polígono regular. E olha que maldade, por que a gente não usa isso aqui? Porque a partir do momento que com essa formulazinha bonitinha, eu acabei de calcular quanto que vale cada ângulo externo, o ângulo interno é o suplemento dele. Ou seja, ângulo externo mais ângulo interno tem que dar 180. Então imagine que eu calculei um ângulo externo de 120. Quanto que vale o meu ângulo interno? 60. 180 menos 120, 60. Então, utilizando essa formulazinha aqui, eu consigo encontrar o ângulo interno de um polígono regular muito mais facilmente do que utilizando a própria fórmula do ângulo interno. Ok? Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte, uma introdução bem introdutória mesmo, bem básica de polígonos, só para a gente poder ter essa ideia para iniciar agora realmente na parte de geometria plana, um cálculo de áreas e as definições, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta. Então, pessoal, agora nós vamos avançar mais um passo. Então, a gente viu primeiro uma visão geral sobre quais são os elementos de um polígono, como que a gente calcula a diagonal, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, polígonos regulares, e agora a gente vai começar a trabalhar com as áreas planas. Começando com talvez a figura mais importante de geometria plana, que seja os triângulos. Por quê? Além de existir diversas formas de a gente trabalhar com triângulos, a gente consegue dividir várias figuras geométricas em triângulo. Então vamos começar aqui com a fórmula geral. Primeiro, conceito de área, tá, pessoal? O que é área? A área nada mais é do que a superfície ou um determinado espaço. Então, por exemplo, quando eu falo que a minha casa tem 90 metros quadrados, qual que é a área, ou seja, qual que é a superfície que eu posso utilizar dentro daquele espaço, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, unidades geométricas, isso é muito importante. Unidade de área, ela pode ser, por exemplo, vou colocar aqui, ó, centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro quadrado. Então, sempre que a gente mexer com área, a gente vai trabalhar com aquela unidade, que é quadrado. O que importa para a gente é ser coerente. Por quê? Eu não posso vir trabalhar um lado, uma aresta com 1 centímetro e a outra com metro. Ok? Não faz sentido. Em milímetro e a outra em centímetro. Então a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Então nos deu algo em metro e outro centímetro, ou você passa tudo para centímetro, ou você passa tudo para metro. Depende do quê? Da alternativa que você vai marcar, depende do que a questão está te pedindo. Então prestem muita atenção nisso, ok? Unidade de área, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado. Visto isso, vamos iniciar então agora com os triângulos. Primeiro, a fórmula geral de um triângulo. A área de um triângulo é calculada como base vezes a altura dividido por 2. Só que quando eu tenho, por exemplo, um triângulo obtusângulo, que eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, o que acontece? Essa minha altura ela é projetada fora do meu triângulo. Então isso aqui, ó, é a saída de muitas questões. Então, quando eu tenho um triângulo obtusângulo, a altura desse triângulo é uma projeção externa a ele. Então, base vezes a minha altura. Ok? Então, como que eu calculo a área? Vamos relembrar? Base, altura, dividido por 2. Ok? Então, sempre vai ser isso aqui para calcular a área de um triângulo. Lembre-se disso. Base vezes a altura sobre 2. Por exemplo, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um dos triângulos mais importantes que a gente tem, porque nele a gente aplica teorema de Pitágoras, relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente. Então o triângulo a gente vê o momento inteiro, o tempo inteiro. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? Perceba comigo, olha, o triângulo retângulo, a diferença dele é que os lados dele ganham nomes diferentes, ganham nomes que são só deles. Por exemplo, no caso aqui, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado como? Exatamente, hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos, né? Então, para eu poder calcular a área de um triângulo retângulo, ela é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, basicamente, se eu fizer o produto entre os dois catetos,
dividido por 2, eu consigo calcular a minha área. Nesse caso aqui, quem que é a hipotenusa? Oposto a 90 graus, aqui é a hipotenusa. E do lado de cá eu tenho outro cateto. Então, da mesma forma, eu vou ter que fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Por que eu estou passando isso? Porque às vezes é difícil de enxergar que nesse caso, quando eu giro o meu triângulo, o C e o B, eles continuam correspondendo à minha base e à minha altura, ok? Por isso que eu estou mostrando. Eu continuo tendo C vezes B como base e altura. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa fórmula é C vezes B dividido por 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. Ok? Então, tomar muito cuidado com isso aqui. Triângulo equilátero. Triângulo bem interessante, bem bacana, e tem algumas formas que você pergunta, professor, precisa decorar? Sim. Mas é muito difícil, né? Você não vai deduzir isso aqui não. É complicado, você vai ter que gastar um tempo que você não tem. Então, infelizmente, a gente tem que decorar. Duas coisas do triângulo retângulo. Primeira coisa, isso aqui nem vou colocar como decorar, mas o triângulo equilátero, desculpa, eu falei triângulo retângulo e triângulo equilátero. O triângulo equilátero, a característica dele é que ele possui os 3 lados iguais. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele possui os 3 lados iguais, ele também possui os 3 ângulos iguais. E esses ângulos são iguais a 60 graus. Ok? Então são 3 ângulos de 60 graus. Fechou? Então o que ele é? Ele é um polígono regular. Então o polígono regular de 3 lados é o nosso triângulo equilátero. E aí eu falei que vocês precisam guardar duas coisas, né? Essas duas coisas é a altura e a área desse triângulo equilátero. A altura dele é o seguinte, ela é L, ou seja, o meu lado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Essa aqui é a altura do triângulo equilátero. É a minha altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero. E a área dele? A área dele, pessoal, ela é o seguinte. Ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Preciso decorar, professor? Precisa, porque na hora você não vai ter o tempo de parar, pensar, refletir e deduzir isso aqui. Porque quando eu baixo essa altura, aqui vale 30 graus, okay? Aqui vale 60, e eu formo um triângulo retângulo 30, 60, 90. Então aqui vale L sobre 2, e eu consigo chegar nesses mesmos valores para a altura e para a área depois. É mais fácil eu guardar que a minha altura do triângulo equilátero, que possui 3 lados iguais, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2, e que a área desse triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então isso aqui é importantíssimo guardar. Mas só para a gente poder dar uma expandida, é a famosa fórmula do seno, que a gente chama de lado seno, que é o quê? Eu tenho um ângulo qualquer, alfa, ok? E eu tenho os lados A, B e C. A área desse triângulo ela pode ser calculada. É um triângulo qualquer, ok? Então ele não necessariamente é equilátero, ele não necessariamente é isósceles, ele pode ser escaleno, um triângulo qualquer com os 3 lados diferentes. Eu tenho que a área dele é calculada pelo produto dos 2 lados adjacentes ao ângulo de alfa, ou seja, B vezes C, são aqueles lados que não são o lado oposto ao ângulo alfa, vezes o seno do ângulo alfa, seno de alfa, e isso aqui, deu uma cortada aqui, B vezes C, seno de alfa, isso aqui dividido por 2. Essa aqui é a nossa fórmula do lado seno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os lados que não são os opostos a esse ângulo, então, no caso, o B e o C, multiplicar eles pelo seno desse ângulo aqui e dividir por 2. Essa é a área. Então, recapitulando rapidinho. A base das alturas sobre 2, triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2, triângulo equilátero, preciso decorar que a altura é raiz de 3 sobre 2 e que a área é ao quadrado raiz de 3 sobre 4, lembrando que o triângulo equilátero é um polígono regular, lados iguais e ângulos iguais, no caso os ângulos são 60, e por último a fórmula do seno, que é
lado, lado, centro, dividido por 2. Fechou? Daqui a pouco estamos voltando.